Bem, bom dia a todos. Meu nome é Danilo Silva, eu sou médico psiquiatra, eu sou natural de Belém, Pará, mas moro no Rio de Janeiro há algum tempo por conta da especialização. Mas apesar de ser psiquiatra, eu também trabalho numa emergência. Eu sou chefe de equipe de uma unidade de emergência no Rio de Janeiro e eu cuido da sala amarela e vermelha, que é a sala de pacientes graves. E o que acontece é que nós trabalhamos diariamente sob muita pressão. Nós diariamente somos bombardeados por situações de emergência extrema, onde nós temos que tomar decisões rápidas, senão nós podemos perder esse paciente. E além do que, nós somos bombardeados com algumas outras situações que não são nem da nossa alçada, como situações de cunho social e etc., mas que nós temos que dar um certo contorno. Então, eu estou aqui para falar para vocês sobre uma situação que aconteceu comigo algum tempo atrás, que foi um caso de racismo durante o meu horário de trabalho. Na verdade, para nós que somos negros no país, isso é feito de uma maneira velada, desde muito cedo. Eu lembro que na faculdade, eu estudei numa universidade pública, e eu lembro que na faculdade o mais escuro da sala era eu. Só que eu nunca fui criado pelos meus pais como negro, eu era moreno, né? E eu nunca tinha me dado conta disso. Hoje, olhando para trás, eu vejo por que eu era o mais escuro da sala dentre 50 alunos. Não existiam pessoas negras na minha sala de aula, eram apenas pessoas brancas. Em algum momento, eu participando de um evento, até como voluntário, alguém chegou para mim da organização e falou assim, olha, aqui dentro dessa sala não fica maqueiro, porque atrapalha o andamento da situação. E o que acontece? Eu não era o maqueiro, eu era o médico. Mas talvez pela cor da minha pele, eu não fosse classificado como tal. Eu só poderia ser um maqueiro ou alguém de mais baixo escalão. Não fazendo nenhum demérito a nenhuma profissão, claro, mas eu não poderia ser o médico no imaginário daquela pessoa. Até que em um fatídico dia isso aconteceu de uma maneira muito explícita. Eu estava de plantão nesse local, um dos meus médicos que são subordinados a mim precisou sair numa ambulância, o outro se ocupou com uma criança e eu fui até a porta para ajudar no atendimento da fila que naquele momento estava muito grande, as pessoas estavam esperando muito tempo. E entrou um senhor e quando adentrou a sala ele falou assim, eu não gostaria de ser atendido por você, porque você é crioulo. E aquilo foi muito impactante para mim, aquilo foi muito chocante, porque várias coisas na minha vida vieram no pensamento naquele momento. Eu entrei na faculdade com 16 anos, eu cursei uma universidade pública, eu fiz residência médica, eu estou no mestrado, 2 línguas estrangeiras, mas nada daquilo para aquela pessoa adiantava, porque eu era crioulo para ele. Então, como aquela pessoa estava numa situação de emergência médica, eu tive o discernimento e a ética de dizer para ele o seguinte, você não tem condições de escolher quem vai lhe atender, quem vai proceder ao atendimento sou eu. E eu fiz o atendimento, fiz os procedimentos necessários com aquela pessoa e depois ele foi liberado. Mas eu não consegui mais atender naquele dia, eu não consegui mais, não tive mais psicológico para atender naquele dia, porque aquilo é muito impactante, aquilo te faz reviver várias situações. E desde aquele dia eu passei a realmente me ver como um negro que conseguiu ter oportunidades de ter uma ascensão ou de aproveitar as oportunidades que foram dadas. Porque até eu mesmo, até antes disso acontecer, achava que a questão do racismo, como dizem por aí nas redes sociais, vocês devem saber, era mimimi. Porque se eu pude, todo mundo pode. Mas na verdade não é assim. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que nas faculdades o número de negros é inferior ao número de brancos. As pessoas que têm uma boa carreira, que têm um bom trabalho, que têm um bom salário, em sua maioria são brancas. Os negros estão nos cargos inferiores. Então aquilo me fez refletir e me fez querer falar sobre isso. E eu fui à delegacia, eu prestei um boletim de ocorrência, porque acredito que isso não pode acontecer, as pessoas não podem ser classificadas pelo tom da pele ou pelas suas características físicas, e nós temos que denunciar.
E o que me chama a atenção é que muitos dos meus amigos, que são pessoas teoricamente estudadas, que são pessoas que têm acesso ao conhecimento, elas chegaram para mim e disseram: Danilo, deixa isso para lá, você nem é tão negro assim. Quer dizer, se eu fosse mais negro, ou seja, a pele mais escura, o cabelo mais encaracolado, talvez isso justificasse. Mas como eu não sou nem tão negro assim, segundo eles, isso não justificaria. Na verdade, o que a gente tem que mostrar é que, independente da cor da pele, nós estamos onde nós estamos porque somos capazes. E nós temos, a cada dia mais, que nos acostumar com negros em altos cargos, com negros sendo chefes de equipe, com negros tendo um papel social muito mais relevante, porque não é a cor da nossa pele que fala o nosso potencial. E isso é muito importante. Isso não pode acontecer. Algumas pessoas chegaram para mim anteriormente e perguntaram: mas Danilo, você acha que isso pode acontecer novamente? Eu não acho. Eu tenho certeza que isso vai acontecer novamente. Talvez não de uma maneira tão explícita como aconteceu, mas de uma maneira velada. Porque a nossa sociedade é racista. O brasileiro tem o costume de dizer: somos todos iguais. Infelizmente, as estatísticas mostram, e quem é negro sabe, que não é a mesma coisa. Porque quando você entra numa loja, as pessoas te seguem. Quando você entra numa loja mais cara, o vendedor não chega em você para perguntar o que você deseja. Ele fica te olhando de longe porque ele já presume que você não pode comprar o que está sendo oferecido ali. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer novamente. Mas uma coisa é certa: todas as vezes que acontecer, isso vai ser denunciado. Porque o racismo é crime. Nós temos que denunciar para que essas pessoas que praticam esse tipo de crime sejam realmente punidas da maneira como manda a lei. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Bom dia.